Olá, sétimo ano. Vamos hoje ter nossa aula de ciência sobre o reino Monera e os procariontes. Esse conteúdo a gente já vem estudando há um tempo, né, que a gente viu os reinos, a classificação dos reinos e só lembrando que nós estamos vendo o reino em parte, por partes. E hoje nós iremos ver o reino Monera, né, que é onde tem os procariontes. Tia, mas o reino Monera é o quê? É formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, também chamado de árqueas, né? Todos seres muito simples, eles são unicelulares. Quando digo unicelulares, eu digo que eles têm só uma célula e com células procarióticas. O que é uma célula procariótica? Sem um núcleo diferenciado. Então, esses seres, microscópio, eles são muito pequenos, né? E eles chegam a medir 8 micrômetros, são micros, né? São coisas que existem muitas vezes na água, no ar, mas que só podem ser vistos utilizando o aparelho de microscópio, né? Os exemplos das importâncias da bactéria. Nós sabemos que as bactérias, né? Medo de bactéria, muitas delas não são só problemas para a gente, né? As bactérias elas têm a sua função para decompor as matérias orgânicas mortas, né? É necessário que existam as bactérias, né? Esse processo é efetuado pela aeróbia quanto anaerobiamente. Então, são necessárias as bactérias que existem no ar. E nós temos as bactérias, que são agentes que provocam doenças no homem, que nós temos várias doenças causadas por bactérias. E nós também temos as bactérias, elas são utilizadas no processo industriais, todo mundo já ouviu falar em lactobacilos, que são utilizados principalmente na produção do leite e da coalhada. Uma coalhada vista microscopicamente, você vê que ela é toda cheia de furinho, dentro daquele furinho estão cheios de bactérias mesmo. Bacilos vivos é uma bactéria viva que é utilizada para fermentar e produzir várias coisas. Então, na indústria é utilizada sim. No ciclo de nitrogênio, né, que são várias fases, no nitrogênio atmosférico, a utilização das plantas, também existem bactérias que são importantes para esse ciclo. E na engenharia genética e biotecnologia, que são de várias substâncias, como é o caso da insulina, que é utilizada das pessoas que têm problemas nos rins, é utilizado a insulina. Para a produção da insulina utilizado as bactérias, como também para fazer os hormônios de crescimento para aquelas pessoas que têm problema de nanismo, são utilizados os hormônios de crescimento que são feitos à base também de bactérias. Aqui nós temos na imagem os diferentes tipos de bactérias. Nós temos os diplococos, os estafilococos, os estreptococos, os bacilos, as bactérias flageladas, espirilos, vibriões e os esporos bacterianos. Aqui é só para vocês perceberem que não existe só uma bactéria, são vários tipos e ela tem formas diferentes. Aí eu coloquei a imagem para facilitar o entendimento de vocês sobre esse assunto. Continuando, nós vamos falar da nutrição das bactérias. Quando a gente fala da nutrição da bactéria, a gente tem que entender que elas são divididas em dois tipos, as autótrofas e as heterótrofas. As autótrofas são o quê? Aquelas que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? Que ela produz seu alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. E as bactérias heterótrofas são as que utilizam as fontes externas para se alimentarem, né? Como a respiração
ou o caso também da fermentação, que é um caso de heterótrofos. Aqui nós temos as nutrições, né? Nós temos as nutrições da bactéria, que podem ser divididas entre autotróficas e heterotróficas. E na autotróficas nós temos as que são fotossintetizantes e a quimossintetizantes. Nas heterotróficas nós temos as que são os fermentadores e os decompositores. Os fermentadores, eles são utilizados nas bebidas, na produção de queijos e de iogurte. Na decompositores, elas decompõem, ela faz a decomposição de seres, de células, e as patogênicas, que são as que provocam doenças, né? Então, de todas essas bactérias que a gente pode ver, somente as patogênicas é as que provocam doença, principalmente em humanos. A respiração e a nutrição dela, elas podem ser aeróbicas, anaeróbicas ou facultativas. Como é aeróbicas? Elas podem crescer apenas se tiver oxigênio. Elas precisam que exista oxigênio para que elas possam crescer. As anaeróbicas, elas podem crescer somente se não tiver oxigênio, é que ela cresce. E as facultativas, elas crescem tanto com a presença ou com a ausência do oxigênio. Temos também os tipos de reprodução, que pode ser assexuada. Quando é assexuada? Quando ela não precisa de outro ser. Ela acontece. Aqui nós temos a célula inteira. Ela se divide aqui em 2 núcleos, que nós podemos ver essas manchinhas pretas. E ela acaba se partindo, produzindo uma nova célula igual, semelhante a ela. As bactérias, elas se reproduzem dessa forma, né? Que é chamada a reprodução binária. Tá inteira, ela divide em 2, né? O núcleo se divide primeiramente, depois gera 2 células. Temos também o outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada, que é a reprodução das bactérias sexuadas. Elas são chamadas por conjunção, que é o quê? 2 materiais genéticos, né? E aqui o material genético A, a gente pode dizer que é uma célula gameta masculino, que esses materiais, eles são diferentes e eles se fundem em um só para gerar uma nova bactéria, chamada as conjunção. É chamada de reprodução sexuada porque ela precisa de 2 materiais genéticos diferentes. Então, aqui encerra a nossa aula sobre o assunto. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo e até a próxima aula. Estudem!